O professor Max nos acompanhou ao longo de todo o processo eleitoral para falar de temas como as estratégias adotadas pelos presidenciáveis, a importância do voto consciente e também a nova configuração do Congresso Nacional. Hoje o professor está de volta aqui para a gente fazer um fechamento deste segundo turno. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente. É um prazer imenso, Júlio, sempre poder participar com vocês. Para a gente começar, professor, não podia ser diferente, queria que você fizesse uma avaliação da vitória do candidato Jair Bolsonaro para presidente. Bom, em primeiro lugar, eu diria que, embora particularmente esperasse outro resultado, nós temos que aceitar porque acima disso está a democracia, né? Nós temos que salvar a democracia em primeiro lugar. Em segundo lugar, a eleição do Bolsonaro preocupa muito por vários motivos, né? O principal é que, por enquanto, não deu sinais de como que vai se comportar em relação ao Congresso. E nós sabemos que estamos num presidencialismo de coalição, onde os limites do presidente são explícitos, muito claros, porque depende de um número expressivo de votos para poder implementar aquilo que ele quer. Basta lembrar apenas que uma mudança da Constituição implica 308 votos, não é? Leis mais simples não precisam de tantos, mas mesmo assim, nenhum deputado vai ficar atrelado à postura do Bolsonaro e votar nele se não fizer coligações. E o que ele tem prometido até agora é que não iria fazer coligações, ou seja, justamente criar uma comissão de notáveis ou um grupo de notáveis, que ele considera que são os notáveis, e que iriam implementar as medidas que ele coloca. Ora, isso já nos coloca o primeiro grande problema em relação à governabilidade, né? Quer dizer, como é que vai ser a relação entre o executivo e o legislativo? Se nós temos um candidato que mostrou ser autoritário, né? E temos um Congresso que foi amplamente renovado com interesses bem claros, bem específicos, não é? Nós vamos ter aí um confronto que me parece que vai ser uma das tonalidades do todo o governo do Bolsonaro. Mas, a princípio, não é? Ele ganhou. É bom que se diga que não tanto quanto ele esperava na proporção de votos, o que significa que a carta branca que ele achou que poderia ter não tem mais, não é? Portanto, ele tem que negociar e nós sabemos que não é o forte justamente dele, né? O poder de negociação. O professor citou a questão do autoritarismo do Jair Bolsonaro. Ao longo da campanha dele, ele adotou muito esse discurso, professor. Inclusive, causou uma apreensão, uma preocupação na sociedade brasileira e até no mundo. Despertou a atenção de outros países passaram a olhar mais para o Brasil. Você acredita que a tendência é que ele mantenha esse discurso autoritário como presidente de fato ou pode ser que ele amenize alguma coisa? Bom, eu diria o seguinte, né? Se ele ficar atento ao resultado da eleição, e pegar a última semana, onde ele já cantava a vitória antes mesmo de se iniciar o processo e o pleito eleitoral, não é? Eu acho que ele deve ter percebido que o discurso autoritário despertou muito medo em parte da população, inclusive pessoas que teoricamente votariam nele. Quer dizer, não é que nós estamos falando que o candidato contrário é o que capitalizou e criou essa ideia do medo. Não, pessoas que estão do lado dele, não é? Portanto, eu creio que ele tem que entender que o discurso autoritário que é próprio da característica que ele marcou durante toda a campanha, não tem mais sentido no momento atual, né? Agora, não é mais um candidato, agora ele é presidente, né? Portanto, ele tem que medir muito as colocações que ele faz, até porque, internacionalmente, quem lê um pouco o que estava acontecendo no mundo em relação ao Brasil, parece que a preocupação lá fora com relação ao autoritarismo era maior do que interna, né? Isso é expresso por todos os meios de comunicação que a gente teve acesso, né? Então, daqui para frente, o que ele tem que entender, né, é que há uma dinâmica e que se ele quer estabelecer essa dinâmica dentro de uma ordem democrática, tem que abrir o espaço do poder para outros grupos. É muito difícil? Eu diria que impossível quase, né? Mas o Castells tem uma frase que é muito legal, né? Ele fala que na internet, quem é cachorro e aparece como gato, uma hora ele late, né? Então, eu creio que esse caráter autoritário que ele tem, muito dificilmente ele vai abandonar, né? Vai depender muito de quem vai colocar em torno dele para que seja conselheiro, mas a princípio eu creio que esse caráter ele vai permanecer, porque as pessoas não mudam só por um fato, por uma eleição. Por falar em discurso, professor, o que dá para a gente extrair de conteúdo do primeiro pronunciamento dele oficial ontem após o resultado das urnas, né? Dá para tirar alguma diretriz que ele deve adotar a partir de janeiro? Não dá de forma alguma. Eu creio que ele tentou e não conseguiu de forma alguma mostrar justamente o que nós estávamos falando, né, de que ele vai respeitar a democracia, vai governar para todos, né, que você vai ser administrador de todo o Brasil, não vai ter preconceitos, né? E, no entanto, já os aliados dele no mesmo dia já falaram o contrário, né?
Bom, então ele tem que afinar o discurso, né? Tem que alinhar o discurso com os assessores mais diretos dele. Até agora isso não aconteceu. Por outro lado, pode ser normal, não é? Porque um dia depois da eleição você não vai querer também que tudo esteja funcionando de uma forma direita. Mas é que isso já vem acontecendo desde o início da campanha. Um fala uma coisa, outro desmente, e assessores muito próximos dele, né? Então isso preocupa muito, né? Porque você tem que manter uma unidade entre aquilo que você fala e aquilo que você está de fato oferecendo, né? Por enquanto isso não apareceu. Então esse discurso é um discurso que inclusive está escrito, não é ele que fala, né? Alguém fala por ele, né? Ele leu, né? Mas depois nas entrevistas imediatamente voltou a ser o Bolsonaro que era, né? Não tem como, aquilo que o Castells fala se repete. Inclusive esse discurso, o primeiro pronunciamento oficial dele, professor, foi feito pelas redes sociais antes de atender a chamada mídia tradicional, que foi uma marca que ele adotou ao longo de toda a campanha, não participando de debate, inclusive, no segundo turno. Você acredita que ele vai inaugurou, na verdade, um novo marco de se comunicar com o povo brasileiro por outras mídias? A princípio, eu diria o seguinte, né? Eu creio que não. Eu creio que não, porque ainda, ele goste ou não goste, o peso das mídias tradicionais é muito significativo no cotidiano do país, né? Dificilmente a pessoa vai seguir ele depois do processo eleitoral, né? Quer dizer, isso é próprio do momento da eleição. Obviamente, o que ficou bem claro, né, parafraseando o que alguns autores já comentaram, é que a televisão, o rádio e o jornal assistiram o que estava acontecendo na internet, né? Mas isso no cotidiano não vai funcionar muito, né? Porque as pessoas se dispersam, o tema não é mais já interessante, né? Ele já está no poder e eles começam a ter outro relacionamento. Mas, evidentemente, o que fica de lição bem claro para nós é que nem o Supremo Tribunal Federal, nem nós, muitas vezes que analisamos o processo, estávamos esperando uma ação tão intensa, né? Então, isso nos provoca reflexão e, obviamente, né, a partir daqui é fundamental ficar atento e realizar esses estudos para ver se isso, de fato, influenciou ou não influenciou na escolha do presidente. Por falar em influência, professor, a campanha do Bolsonaro foi denunciada no TSE por uma possível prática de Caixa 2, né, com a atuação de empresas privadas financiando a disseminação de notícias falsas sobre os opositores dele. Você acredita que essa denúncia ainda pode ter algum desdobramento, algum impacto no resultado final da eleição? Bom, Júlio, é uma questão bastante polêmica, né? Por quê? Porque a lei eleitoral desta eleição ela foi alterada, né? Quer dizer, teoricamente, o que pode acontecer é que se comprovar que de fato houve esse mecanismo, essa forma de atuação, pode virar multa, né? Não punição no sentido de alguma forma em pensar no impeachment já do candidato ou qualquer coisa parecida. E a multa não é muito significativa, não. O valor dela é muito simbólico, não é efetivamente algo que preocupe. De qualquer forma, né, quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem que ter autonomia para interpretar o que a lei diz, né? A lei é muito rigorosa, né? Mas a interpretação ela não pode ser tão rigorosa quanto está prevista na lei, né? De qualquer forma, é bom ficar atentos, né? Porque se nós temos acompanhado um pouco o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, diz que vai ser um julgamento rápido, né? Relativamente rápido, né? Até se espera que no início do mandato dele possa ter isso daí já sendo, vamos dizer assim, solucionado, porque depois ficaria praticamente impossível, né? Ele fica protegido pela lei, né? Então isso seria retomado até depois do mandato dele, né? Então aí nós temos 2 meses para ficar atentos, mas do meu ponto de vista o que pode acontecer vai ser uma multa ou se comprovar que efetivamente houve Caixa 2, que é regulado pela lei, né? É um dos motivos que a lei diz que deve ser provocado o impeachment do candidato, né? Agora, se o tribunal vai tomar essa atitude, vai ser algo que nós vamos ter que esperar para ver, né, Júlio? E para a gente encerrar, professor, o que dá para a gente projetar de futuro para o Brasil com o Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro? Olha, está bem claro, bem nítido, né, que ele vai adotar aquilo que a gente fala de um modelo ortodoxo, né? O que é o modelo ortodoxo? Ele vai tentar pôr em ordem as contas públicas. Para isso, só tem 2 mecanismos, né, que é cortar despesas e aumentar impostos. Não sei qual dos dos caminhos vai realizar. Provavelmente siga uma alternativa, que seriam as reformas que ele propõe, mas as reformas têm um impacto só no ano seguinte, né? E ele já está trabalhando com um orçamento que está definido, que está aprovado, né? Está tentando já, inclusive, propor mudanças no orçamento antes de acabar o ano, né?
mas vai ser muito difícil. Então é um ano vamos dizer assim, de retenção de dinheiro, né? Não creio que ele solucione os problemas que ele falou. A população corre o risco de ter uma frustração imensa com relação a essas medidas, não é? Porque nós já conhecemos elas, já foram aplicadas de outra maneira, de tal forma que vai ser um ano muito difícil que nós vamos ter pela frente. Não só pelo início do mandato dele e a relação dele com o legislativo que nós temos já falado, como também pela adoção das medidas econômicas que vão ser extremadamente impopulares. Tá certo. Professor Max, mais uma vez a TV Unesp, o Unesp Notícias agradece a sua colaboração com a gente. Eu agradeço, é um prazer imenso sempre estar com vocês.